Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha compaixão de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende compaixão de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha compaixão de nós e do mundo inteiro. Irmão e irmã, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 10 de abril, estamos aí na quinta-feira, da quinta semana da Quaresma, e que nós queremos escutar a palavra de Deus, preparando assim o nosso coração para a grande festa da Páscoa do Senhor. É esse tempo lindo, tempo bonito, tempo de graça que o Senhor nos dá para nós meditarmos, para nós nos reconciliarmos, fazermos as pazes com Ele, né? Porque somente assim nós seremos felizes. Porque Deus, Ele quer sempre estar conosco, Ele sempre está. Nós é que escondemos-nos dele muitas vezes, né? Vamos escutar a palavra, então, que está no Evangelho de São João, no capítulo 8, dos versículos 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus disse: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é de nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Para a palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, ainda ontem, o Eudes pregava, um pouquinho antes, a perícope anterior a esta de hoje, e ele pregava sobre: se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Hoje o Senhor vem nos dizer que se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Então, meu irmão, minha irmã, se nós quisermos ser verdadeiramente discípulos do Senhor, seguidores do Senhor, testemunhas do Senhor, é preciso que nós ouçamos a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir aqui não significa o som da palavra, mas significa o poder da palavra. Significa o poder. Essa palavra ouvir, ela tem origem no latim, que é obedire, que quer dizer ouvir bem.
Então, se aquele que ouve a palavra, aquele que ouve a palavra, aquele que obedece, obedire e obedecer de ouvir. Aquele que obedece a palavra jamais conhecerá a morte. E é essa palavra que nós queremos conhecê-la. É essa palavra que nós queremos guardá-la, que nós queremos vivê-la na nossa vida. A morte aqui, do jeito que o Senhor está falando, ela contextualizada, né, vai dar-nos a entender que Jesus está falando da vida eterna e da morte eterna, isso é, do céu e do inferno. É muito difícil essa palavra nos tempos de hoje, até mesmo para a gente pregar, né? A gente falar de inferno, falar de condenação, num mundo que prega tudo pode, que tudo que nós falarmos pode ser uma discriminação, tudo que nós dissermos pode ser interpretado como uma discriminação, como eu disse, pode ser um preconceito, não é mesmo? Então, as pessoas, nós mesmos, muitas vezes usamos outras palavras que não dão o mesmo sentido daquilo que é de fato. Aqui, quando Jesus está falando, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Ele está falando que essa pessoa não irá para o inferno. Agora vemos, és possuído de um demônio, disseram para ele. Hoje, se a gente fosse falar, que demônio, o quê? Igual eu vi um dia desse, foi ontem mesmo, uma pessoa assim que já teve muitos seguidores dentro da própria igreja, e ele dizendo que o inferno não existe. Esse negócio de inferno foi criação, imaginação da igreja que fez isso. Não, está na palavra de Deus, está no catecismo da igreja. O magistério, né, nos ensina. Aquele que não escuta a palavra, ele não vai para o céu. Porque o escutar aqui significa obedecer. E não é o Senhor que está dando um castigo, não é o Senhor que não quer dar o céu para essas pessoas, mas são as pessoas que enveredam por caminhos tortuosos, que não buscam o Senhor, caminhos que levam para o abismo. E como existe o livre-arbítrio, o Senhor permite que as pessoas façam segundo a vontade delas, quando deveria fazer a vontade dele. Então, meu irmão, minha irmã, em outras palavras, é o que Jesus nos falou. Aquele que guarda a minha palavra jamais verá a morte. Por isso nós queremos pedir ao Senhor a graça de sermos ouvintes, obedientes, praticantes desta palavra, da sua palavra. Pois quem ouve, pratica e acolhe. Quem ouve, quem presta atenção, quem deseja ouvir, acolhe a palavra e vive essa palavra. Ou seja, jamais permanecerá no pecado, porque é dirigido, é conduzido, é orientado pela palavra de Deus, que é vida, que é salvação para todos. Então, meus irmãos, nós queremos aqui hoje, diante da presença do Senhor, colocar a nossa vida, buscarmos assim, sermos mais dóceis aos ensinamentos do Senhor. Amém? Sermos mais flexíveis diante da palavra do Senhor. Sermos menos cabeça dura, né? Nós botamos uma coisa na cabeça,
e nós só queremos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós entendemos. Então, o Senhor nos chama a fazermos a sua vontade. Deus nos abençoe nessa quinta-feira, dia de adoração, dia de nós meditarmos, de adorarmos o Senhor, dia de nós buscarmos a Eucaristia, recordando a quinta-feira da Semana Santa, que logo virá também, né? Logo na outra semana já teremos a quinta-feira, onde nós celebramos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo. Então que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria. Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.